Fala pessoal, sejam aí bem-vindos à parte 2 aqui de um vídeo que estou fazendo, lembrando sempre aí com o propósito de tentar te fazer enxergar aí os benefícios a longo prazo aí e não tão primeiramente claros que a linguagem de programação e a prática e priorizar o aprendizado dela pode trazer aí para sua vida. E bom, então você pode assistir ali a primeira parte, né, onde eu dou um contextozão geral e paramos aqui então na segunda parte. Lembrando ali então que o desafio é a gente fazer uma função ali, a gente precisa criar um programa que consiga contar a quantidade de vogais presentes em qualquer palavra. E aí a gente tinha parado aqui no momento em que a gente ia racionalizar, tipo, jogar aqui, escrever aqui o que que a gente precisa para resolver isso, né? Porque como né, a gente acaba fazendo isso de forma muito intuitiva, muito rápida, automática, porque o nosso cérebro é muito foda. Se a gente for pegar e decidir escrever toda a lógica que a gente utilizou para chegar em alguma conclusão em código, a gente vai ver que o negócio assim não é tão simples assim, né? Mas vamos dizer aqui o seguinte, ó. Se a gente vai sempre ter uma palavra como uma variável ali de entrada da função. O motivo de ter colocado aqui anteriormente a estrutura da função já aqui certinha antes foi porque quando você vai desenvolver ali qualquer função que está em função de alguma variável de entrada, uma boa prática é você primeiro isolar, principalmente aqui no Jupyter Notebook, você pode executar códigos apartados ali em cada bloco, colocar aqui ó, banana. Mas eu já vou isolar essa palavra aqui sozinha, para que eu consiga ir executando e depurando o código ali linha a linha, sem é, prévio a colocar ele aqui dentro da função para poder fazer a chamada e o uso dela depois, porque quando eu estou utilizando as coisas aqui dentro, eu não consigo ir executando cada passo isoladamente, né? Tudo que nasce ali com uma variável e acontece dentro de uma função, morre na função, depois que ela termina e só se mantém ali o que ela te retorna como resultado. Então, eu já vou colocar aqui numa variável o valor, que eu vou chamar ali a variável de palavra, mas o valor dela vai ser banana, certo? E com isso aqui eu já posso ir praticando aqui, testando, pensando aqui como que eu vou, sabendo que eu vou receber sempre uma variável ali chamada palavra, com algum valor, como que eu posso criar uma lógica que vá fazer, né, vai cumprir com a proposta ali de descobrir quantas vogais existem na palavra. E para isso, bom, cara, algumas coisas iniciais ali a gente tem que partir de algumas premissas, certo? Que para nós é muito óbvio, mas entenda que quando você vai codificar ali, o código não sabe absolutamente nada do que você quer fazer, ele não sabe absolutamente nada de nada. Ele não tem nem culpa de nada, ele não tem opinião, ele é um papel em branco aqui para você fazer o que quiser, mas justamente um papel em branco, então você tem que já meio que partir ali de premissas que sejam fundamentais, que o código saiba para ele conseguir funcionar. Então eu já poderia dizer o seguinte, ó, o que que é uma palavra? O que que é uma letra e o que que é uma vogal? Porque veja, se a gente tem que descobrir a quantidade de vogais que estão presentes numa palavra, já temos aí esses três pontos aqui, né? Pô, a palavra a gente já matou ali, vai ser a nossa variável de entrada. E aí, mas o que que é uma letra e o que que é uma vogal, né? Você tem que meio que dar uma forma de explicar isso aqui para o código. E aí que, partindo dessas premissas, você já começa a ver ali que, apesar do código não ter nem ideia do que é que seja, de que letra ali é uma dos componentes ali que está dentro do contido de uma palavra, e que uma vogal é uma forma de você classificar ali uma letra no alfabeto, porque nós temos vogais e consoantes. O, o, a máquina ela pode não saber de nada disso, mas ela te fornece recursos para você conseguir abstrair essa lógica para cá, certo? Então, a primeira que eu vou explicar, né, e entendo isso daí como recursos, ferramentas que você consegue utilizar no momento que você está desenvolvendo ali alguma lógica em código,
mas você consegue utilizar para qualquer coisa. E aí eu vou demonstrar ela para poder expor qual é esse recurso, essa ferramenta de linguagem orientada a objeto neste momento, mas saiba que você pode usar para qualquer coisa. E a primeira delas é meio que o conceito de repetição ou iteração, mas você meio que criar uma forma ali, uma estrutura de executar iteradamente alguma coisa. Isso já é uma parada assim bem manjada aí tanto na nossa vida quanto no desenvolvimento ali de aplicações e programação. Só que no caso, onde que isso entra no nosso contexto aqui do desafio que a gente tem que resolver? Bom, se uma palavra é composta ali pelas letras, na verdade aqui a gente pode entender isso no Python como uma iteração de cada byte dentro de uma string, né? Então eu posso dizer que para cada letra em palavra, e vou printar aqui, a letra é. Veja o seguinte, ó. Acabei de setar aqui uma estrutura ali de laço de repetição simples, onde eu vou iterar sobre cada elemento de um componente maior ali. Então, esse conceito também é entendido como, cara, dentro de um prédio você tem andares, certo? Dentro de uma sala você tem cadeiras. Dentro de uma palavra você tem letras. O código, ele, na verdade, ele entende isso como a palavra, como um objeto do tipo string, e aí ele já intuitivamente sabe que ele tem que quebrar por cada componente, cada byte ali da string, que para nós, seres humanos, aqui são letras que compõem a palavra. Mas a questão é que a gente consegue, então, colocar aqui uma estrutura de laço e repetição, aonde a gente vai fazer alguma coisa, a gente ainda tem que definir isso, né? Então a gente ainda tem que pensar junto aqui o que a gente vai fazer na sequência, mas o que importa é que a gente consegue fazer para todas de forma iterativa, né? Então eu não preciso meio que pegar e achar uma forma de, pô, a palavra é banana, então eu tenho que pegar ali primeiro a B, depois a próxima e, pô, até acabar. Já existe um recurso que é bem prático para você criar essa, essa forma de fazer algo iteradamente com uma condição de parada. E aqui está ela, né? Então eu vou deixá-la aqui por hora, porque foi apresentado aí um primeiro conceito que a gente meio que utiliza direto no dia a dia de código e também utiliza direto na nossa vida. Que nem eu tinha comentado, acho que no vídeo anterior ali, pô, eu vou ler um livro, eu leio cada página do livro, né? Então, aqui, o que eu vou ter a possibilidade de fazer vai ser mais alguma coisa, só que para todo mundo. Então, se eu quisesse, por exemplo, printar a letra de forma minúscula, ou se eu quisesse, sei lá, que eu printar a letra, não, capitalize que não faz sentido, mas somar a letra aqui com X, ela vai fazer para tudo que ela encontrar. E se eu trocar a palavra? Ó, eu alterei agora a variável de entrada para paralelepípedo. Deu na mesma, entendeu? Então, um dos desafios ali, quando você vai. E uma das coisas que faz com que você consiga exercitar ali esse raciocínio lógico é que você precisa chegar uma linha. Você precisa chegar ali numa série de códigos ali que vão funcionar para qualquer palavra, certo? Qualquer palavra que for colocada aqui tem que dar meio que o resultado. A tua tarefa de contar quantas vogais tem na palavra tem que funcionar, independente de qual palavra é, tá? Independente de qual palavra. Pô, se for um número, já vamos chegar lá, então, vamos partir do pressuposto de que sempre vai ser entregue ali uma palavra, um texto para poder cumprir essa, essa tarefa. Bom, então eu vou tirar esse cara aqui por hora, porque apresentado o fato de que nós temos esse recurso ali de utilizar um hash repetição, temos como construir isso, formular isso no código, então eu vou já meio que
abstrair ali uma única passagem do looping. Vou voltar aqui para a banana, mas eu imaginar que então, na minha palavra completa, em algum momento ali no código, eu vou ter que colocar, eu vou ter ali o momento em que eu vou estar analisando primeiro a letra B. Vou colocar aqui de volta, desculpe. For letra em palavra. Vou deixar esse cara aqui só para lembrar ali, temos essa estrutura. Mas vai ter um momento, ó, que a nossa letra vai assumir o valor B. Porque na primeira iteração ela vai ser B, aí na segunda ela vai ser o A, na próxima o N, até acabar a palavra. Então, em algum momento, a gente vai ter uma variável para trabalhar que vai assumir cada uma das letras, que é, o que a gente vai colocar aqui dentro no código. E aí, beleza. Sabendo que eu tenho aqui uma variável letra que tem o valor de B, o que eu tenho que fazer na sequência? Bom, para eu cumprir o objetivo, eu tenho que contar mais um ali, né? Eu tenho que somar ali mais um quando eu encontrar ali uma vogal. E daí então tem a questão de o que é uma vogal. Pô, o código também não sabe, mas a gente pode criar formas de fazer uma checagem de condição, né? Criar uma condicional. Esse seria o segundo recurso, segunda ferramenta ou conceito que vai ter em toda a linguagem de programação orientada a objeto, mas nós temos como criar condicionais, iterações e condicionais. E aí, no caso, o que a gente quer fazer aqui como uma condicional? Bom, a gente tem que checar se letra é uma vogal, né? Então, letra é igual a B. Vou deixar isso aqui assim primeiro executar. Ó. Se eu executar isso aqui só e meio que fazer esse teste da condição, ele me devolve ali a resposta. True. Letra é igual a B? Sim, letra é igual a B. Ah, legal. E letra é igual a A? Não. Letra é igual a N? Não. Então, pô, letra é igual a O? Também não. Pô, eu, como ser humano ali, sei desse contexto de que vogais são A, E I ou U. Mas, para a gente colocar uma condição aqui que vai solucionar o nosso problema nesse momento de rotular como uma vogal ou consoante, o que a gente tem que fazer é checar se a letra ela está contida numa relação de valores que você aqui temos como esse consenso de que são as nossas vogais aqui. Então, aqui nesse momento a gente vai estar daí fazendo o seguinte, ó. Se essa letra, que é B, né, ela tá dentro dessa lista, ela é qualquer um desses elementos aqui na lista que a gente trata como uma vogal, bom, então é uma vogal. Caso contrário, ela não é uma vogal, né? Porque a gente está fazendo aqui uma checagem de condição binária, ou é ou não é. E a gente poderia meio que rotular primeiro para descobrir se é uma vogal ou uma consoante para criar outra variável ali que vai segurar essa informação para a gente daí ir para um próximo comando que vai sensibilizar um contador, se for. E aí o que eu quero dizer é, quando a gente usa uma condicional é porque a gente quer ter uma condição para fazer ou não alguma coisa, né? E a gente pode também ter várias condições para fazer várias coisas, dependendo de tudo que a gente já espera que, que vem ali como tratativa na sequência ali do desenvolvimento do código. Mas aqui no nosso caso é simples, ó. O que a gente tem que fazer é, se a letra estiver aqui dentro dessa relação de letras, a gente vai adicionar mais um ponto para poder iterativamente, de forma iterada, e sensibilizando o contador, somando mais um, certo? Então o que eu poderia fazer aqui, ó? Eu poderia tirar esse cara daqui se eu quiser. Assim, tipo, tanto faz aqui, tá, pessoal? Eu tô meio que pensando aqui qual que se eu vou de, se eu caso eu compro uma bicicleta aqui, no caso, se eu já isolo esse cara aqui numa separada, tipo, num lugar separado, porque ele não vai mexer e nunca vai deixar.
de serem essas as vogais que a gente tem. Para daí ficar mais, talvez, legível, bom, isso é 100% de quem está a critério do desenvolvedor, sabe? Não tem forma errada de construir uma lógica se ela chegar no fim que precisa. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, para demonstrar para vocês, ó. Se a letra estiver aqui nessa relação, eu vou printar aqui a letra tal é uma vogal. E caso contrário, eu vou dizer que a letra tal não é uma vogal, tá? Então essa condicional que eu fiz aqui nesse bloquinho de código, ó. Com tudo isso daqui, eu preciso aqui de uma letra, deixar de volta aqui o B lá. Então tem a minha letra B, executei, ó. A letra assim para ficar. A letra B não é uma vogal. Tá, e se eu trocar aqui então essa letra, porque depois eu vou pro A. Executei. A letra A é uma vogal. E por aí vai. Pô, depois do A, B, A, N. Então executei. A letra N não é uma vogal. É essa lógica que a gente construiu aqui, ó. Uma condicional que, caso atenda ali o critério da condição, ela vai printar isso daqui. E caso contrário, ela vai printar isso daqui. Eu só criei esse caso contrário porque eu queria demonstrar aqui ele printando independente do que acontecesse, ó. Mas eu poderia tirar todo esse cara aqui da, da estrutura. E aí o que aconteceria seria o seguinte, ó. Executei, ele meio que só vai fazer alguma coisa quando a condição for atendida e o caso contrário ele meio que não existe mais. Mas isso já atende, né? Para a gente conseguir cumprir o nosso objetivo ali, o que a gente quer é somar um ponto num contador quando ela for uma vogal. Então aqui eu posso dizer que o contador é igual a ele mesmo mais um. Que contador, né? Pô, não existe contador aqui no espaço aqui que a gente tem para simular o nosso a nossa resolução. Então eu já preciso definir aqui e falar para a máquina que, ó, existe uma variável chamada contador e ela vai inicializar sempre em zero quando a função rodar. Então, beleza. Tendo isso daqui, agora eu vou meio que juntar essas duas lógicas aqui tudo, ó. Então, com essa ideia de iterações e condicionais, eu já consegui criar uma estrutura básica aqui que vai sensibilizar o contador para a palavra. Vou tirar isso aqui fora, ó. Quando a palavra for banana, vou executar e o contador terminou em 3. Se eu ir lá para uva, troquei a palavra. Executei o meu código ali com a lógica, meu contador, até deixar ele aqui, ele vai sensibilizar agora para qualquer palavra que eu altere aqui, ó. Então ele está todo em função de uma variável chamada palavra, que, por um acaso, é o parâmetro de entrada da nossa função. Então, o que ali vai assumir o valor de palavra, a gente pode utilizar exemplos para conseguir nos auxiliar no desenvolvimento da função, porque a gente sabe que meio que isso daqui não vai existir para a função funcionar, porque quem fizer a chamada da função que já vai passar isso nesse momento da, da chamada ali. Quem quiser utilizar a função, pô, sabe que é só jogar ali algum valor para a palavra e vai devolver a resposta. Então nós estamos desenvolvendo aqui a lógica que vai funcionar para qualquer palavra, independente de qual ela seja. E aí eu consigo fazer ali checagens, alterar a lógica ali, testar,
tendo uma palavra isolada para poder ir printando aqui, utilizando esses recursos aqui do Jupyter Notebook. Agora uma dúvida, ó. E se eu deixar assim, banana, com tudo minúsculo? O que a gente pode se perguntar aqui, eu até já anotei aqui, é o seguinte, ó. O B maiúsculo é igual ao B minúsculo? Pô, não precisa meio que nem entrar nesse mérito quando é a gente, como um ser humano, que está resolvendo, porque não afeta. Um A maiúsculo ou minúsculo é questão de formatação ali, mas a gente está atrás do A independente. Então a gente já meio que ignora isso e conta dependente se for B maiúsculo ou minúsculo, porque na nossa cabeça nunca existiu nem B maiúsculo ou minúsculo em começo de conversa. Você vai me dizer que se eu te pergunto quantas vogais tem em banana, você vai me perguntar se está em maiúsculo ou minúsculo? Sem ser um programador? Tipo assim, você não vai nem cogitar isso como um problema. Mas isso é uma especificidade ali que a gente precisa resolver quando está programando, porque já que não é para ter nenhuma implicação o fato dela estar em maiúsculo ou minúsculo, a gente, se quiser que a função funcione independente da. Eu não sei qual que é o nome que dá para. É um atributo de uma letra, né? Mas assim, qual que é o nome disso? Caixa alta, sei lá. Mas se a gente quer isolar essa implicação, o que que a gente faz? A gente pode colocar basicamente aqui, no momento ali que ele for iterar por cada letra, B, A, a gente já meio que pegar e transformar a letra nela mesma no valor maiúsculo. Ou nem deixar isso aqui. Fazer diretamente aqui, ó. Eu quero validar se a letra no formato maiúsculo está aqui que a gente deixou em tudo em maiúsculo. Ou pega e faz o contrário. Cara, é totalmente a gosto do freguês, no caso do desenvolvedor que está resolvendo aqui, criando esse programa. Eu poderia deixar tudo como minúsculo e trocar para a função lower. E, pô, como assim função? Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, porque eu já estou falando de iterações e condicionais, mas a gente sabe também que objetos, né? Tudo é objeto na uma linguagem orientada a objeto, todos eles ali eles podem ter atributos e executar métodos. E uma letra é um objeto do tipo string, então ela tem esse método do lower. Eu vou voltar aqui para o maiúsculo para ficar mais bonitinho, ó. Mas agora, com essa simples alteração aqui, eu posso tranquilamente executar aqui a palavra que é em minúsculo ou maiúsculo e ela vai voltar a dar certo, né? Pô, e se, mais uma dúvida, ó, e esses todos e se que eu começo ali para falar, são todos meio que possibilidades do que pode acontecer, que a gente já sabendo o que pode acontecer, já tem que incluir um racional aqui da lógica que vai compor o código. Mas e se alguém colocar ali uma palavra assim, ó, 1, 2, 3? Pô, é para acontecer ali? Ah, não esperas que seja, mas sabendo que pode acontecer. Se eu executar esse código aqui agora, ó, ele já vai dar pau. Né? Ele não, até então a gente fez uma lógica que está incluindo tanto a ideia de descobrir quantas vogais tem, ignorando o fato de se ela é maiúscula ou minúscula. Só que a gente está meio que já partindo da premissa que quem vai utilizar a função vai botar uma palavra ali. Pode não acontecer. E sabendo que isso pode não acontecer, eu posso deixar o meu código mais robusto ainda e, e já ter uma validação que antes de tudo começar aqui, ó, ele vai checar se a palavra de fato é um objeto do tipo esperado, que é string. E aí eu também posso colocar mais uma condicional aqui em cima. Então, ó, if type palavra é igual string, que é uma forma de perguntar, tipo, o tipo do objeto é, desculpe, a tipagem deste objeto é uma string? Estou trabalhando com um objeto que é uma string? Sempre vai ser, tá, pessoal? Quando a gente estiver mexendo ali com palavras que estão entre as aspas duplas ali,
sempre vai ser um objeto do tipo string. Para nós é texto, é palavra, é letra, mas para o Python aqui é um objeto do tipo string ou até talvez bytes. Mas essa condicional aqui ela vai ser prioritária para meio que todo o resto do código funcionar. Então, se isso for atendido, aí sim que eu vou rodar todo o resto. Consertei, tipo, incluir essa lógica de que, cara, tem que ser uma string, ó. E se não for, agora eu posso executar aqui, ó, o código que não vai dar nenhum problema. Legal? E aí eu poderia também, né, tipo, dar uma resposta assim e aumentando ali a robustez ali do código e melhorando ele para prever mais cenários do que pode dar de errado. É, daí também tem sempre a questão de pode de quando o seu o teu raciocínio lá, o teu código, ele não está dando erro, mas tem algum problema de lógica, né? Então, deixa eu pensar se dá para mostrar algum exemplo disso aqui. Deixa eu falar. Já sei. Ó, um problema que existiria aqui de lógica. A palavra pão, que tem um acento. Eu executei, ele não deu erro, só que, veja, eu sei que tem duas vogais, tanto o A quanto o O. E ele não deu erro, ele não levantou um erro ali, crashou o código, mas ele rodou tudo certinho, funcionou, só que ele não trouxe a resposta que a gente está esperando. Pô, esse é um erro que é, cara, mil vezes pior do que um erro de sintaxe ou qualquer coisa do gênero que te aponta já que o código crashou. Esse é um erro que pode ter custar muita grana, até às vezes se você não vê e tiver ali com algum objetivo que envolva o mercado de trabalho, etc., você ter um erro de lógica que vai te induzir ao erro, cara, você não tem como ver nesse aspecto de error exception, né? De que, cara, o próprio Python, o próprio Jupyter Notebook aqui já te aponta que não está dentro das normas de uma linguagem. Esse erro para mim é muito pior, porque, cara, daí você, bom, ou pode passar despercebido e você implementar alguma solução com uma lógica errada, ou você pode ser induzido a tomar uma decisão errada por uma análise que dependia desse código ali e deu um resultado errado, porque você codou a lógica errada, ou você pode ter visto esse erro de lógica no momento do desenvolvimento, como é o caso, e aí a gente tem que pegar e ir lá e descobrir, né, como incluir essa lógica, né, ver o que está errado e tal. Mas aí no caso seria incluir todos os tios, os acentos aqui, ou mais fácil, já pegar e aqui mesmo fazer a transformação para remover qualquer caractere desse gênero aí de tio, acento que a gente tem no português. Só que eu vou, por hora, não seguir aqui nessa sequência, porque acho que tudo isso daqui já está o suficiente para. Ah, eu tinha colocado aqui, agora desenvolver o código aqui, eu já fui desenvolvendo aqui mesmo, né? Mas tudo isso daqui já é o suficiente para a gente fazer o quê? Agora vamos pegar toda essa lógica que a gente fez e basta a gente jogar ela aqui dentro, ó, da nossa função, da definição da nossa função. Porque aí, pô, a gente não precisa mais ter que escrever toda essa linha de código que quando a gente quiser usar esse recurso. Basta a gente chamar uma função já previamente definida e passar uma palavra. Cerveja, tem três. Ornitorrinco, nem sei se eu escrevi certo, mas quantas vogais estiverem ali, vai me devolver. Não preciso agora nem. Tipo assim, como a máquina já garantiu, tipo, a lógica já está garantida aqui dessa ideia de a, a gente ter passado o que, que é uma vogal, ter feito a estrutura de iteração para ele considerar todas as letras da palavra. O contadorzinho que sempre vai começar em zero, ele vai somando só caso ele identifique a letra como uma vogal ao longo das iterações.
eu posso pegar e jogar essas palavras aqui sem nada a ver, e se eu executar isso aqui tem 8, eu não preciso nem conferir, ver se a máquina acertou, porque eu já consegui criar um framework de trabalho que vai funcionar para qualquer palavra. E essa é sempre a ideia que a gente está buscando em trabalhos ali de desenvolver alguma coisa. A gente tenta criar coisas que funcionem em função de algo, com variáveis de entrada, né? E até eu falei de iteração em condicionais, mas eu me esqueci até de comentar mais sobre a variável de entrada que é a própria palavra ali. Não, eu comentei. Enfim, conseguimos aqui traduzir o que nosso cérebro rapidamente consegue fazer em código. Pô, e aí você se pergunta, né? O que que eu vou fazer agora com esse código? Tipo assim, essa parte é importante no final do vídeo aqui, porque é um recado, acho que é um recado pertinente. Cara, você não vai ficar rico e nem conseguir um bom emprego e nem desenvolver um site ou um aplicativo ou treinar um modelo por você ter conseguido criar essa função e concluir esse objetivo proposto ali de contar quantas vogais tem uma palavra. Tipo assim, você não vai conseguir usar isso para nada a princípio. E parece, no primeiro momento, que é um negócio muito inútil. Eu acho que o principal erro que eu vejo. E erro não, né? É misconception da vida. É um entendimento errado ali. O principal ponto ali que desmotiva as pessoas a buscar ali aprendizado em alguma linguagem, né, de programação, é que elas não, no primeiro momento, ninguém vê utilidade, né? Ninguém consegue ver para que vai servir. Porque você realmente, quando está começando a aprender, não vai conseguir fazer nada de útil, objetivo, prático ou rentável com o que você conhece. Mas, cara, é que você tem que dar esses primeiros passos, entende? A complexidade não vai muito além daí no quesito de existência de ferramentas e o que você tem que saber que é possível ser feito no Python, como o last repetição aí, ou checar condicionais e tal. Não vai muito além, mas você aprendendo todas e praticando, você vai conseguindo ir juntando essas ferramentas para ir criando coisas cada vez maiores, né? E para conseguir chegar nesses projetos cada vez maiores e mais relevantes, e até um ponto em que você fale, cara, eu manjo muito dessas linguagens e posso me considerar um cara capacitado para trabalhar, atuar com isso e ainda pagar o que eu valho ainda mais no mercado de trabalho para usar isso como uma ferramenta de subsistência. Você tem que ter a humildade necessária, você tem que ser humilde o suficiente para dar esses primeiros passos, cara. E o aprendizado nesse tópico aí é exponencial, mano. Se você passar ali aquela barreira de passar estresse, ficar tentando, quando você vê, você está aprendendo cada vez mais coisas muito mais rápido, né? Então é meio que assim, é uma parada que vai assim, demora pra caramba ali um primeiro ano de sofrimento, tal, depois você vai aprendendo tudo cada vez mais rápido e meio que já tem uma noção de como fazer sem nunca ter visto, porque o aprendizado, né, e a prática de programar, ela não é subjetiva, ela não é passível de opinião de uma pessoa, não tem como alguém ser induzido ali, ou como é que fala? Você não tem como implementar na cabeça de uma criança alguma ideologia sua própria ensinando Python. É impossível, entendeu? Você não tem como falar, cara, essa palavra aqui tem que cuidar para ela não sofrer racismo, ou para você tem que respeitar o fato da palavra aqui ser gênero fluido. Cara, isso não, entendeu? É técnico, é ferramental ali. E é tipo assim, 100% coisas que te auxiliem a exercitar, pensar, né? Elas te ensinam a pensar, te ensinam a raciocinar e ter, por incrível que pareça, fazem ter muito sucesso na vida. Tudo isso está relacionado. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e, por fim, engajar, deixar um comentário aí
ruim, bom, o que for, preciso de engajamento para crescer o canal. Tamo junto, um abraço, até a próxima.